mais se preocupar em como você estrategicamente promove um crescimento do seu negócio. Desenvolver um plano estratégico é realmente um caminho necessário para que as escolhas diante desse movimento todo de transformação e mudança que a gente vive constantemente não se percam. Hoje eu tenho a honra de ter a minha amiga Fernanda Bani. A Fernanda é executiva na área de operações industriais, qualidade, supply chain e planejamento estratégico. Ela é engenheira de alimentos, pós-graduada em administração de empresas e inovação. E ela me falou que a chave para fazer qualquer plano estratégico acontecer é a mobilização e o envolvimento das pessoas. E eu queria falar justamente sobre esse assunto com ela. Fernanda é a diretora da Quatá Alimentos. E o nosso papo é esse: como é que a gente pode envolver as pessoas para poder fazer a estratégia atingir o resultado? Fernanda querida, bom dia. Bom dia, Dil, tudo bem? Prazer estar aqui contigo. Muito obrigada pelo convite. Me sinto igualmente honrada, viu? Muito obrigada mesmo. Vamos lá bater um papo aqui legal. Espero poder contribuir. Com certeza vai, Fê, com certeza, e muito. Ô Fê, eu queria começar te fazendo talvez a pergunta-chave desse nosso papo aqui, né, que você é especialista em planejamento estratégico. E assim, o que está acontecendo hoje no mundo, né, quer dizer, todos os mercados, né, a gente vai focar aqui o de indústria, mas os mercados todos eles estão extremamente dinâmicos, né, então, assim, sem entrar muito em detalhes, você tem ciclos industriais que precisam ser renovados, né, o que necessita muitas vezes de investimentos massivos, né, você tem tecnologia de produção cada vez mais moderna, o uso da inteligência artificial até para poder fazer pesquisas de comportamento de consumo. Você tem alteração em cadeia de supply, mudança no comportamento do consumidor. Enfim, são muitas coisas e muitos processos novos, né, acontecendo ao mesmo tempo. E quando acontece muita coisa, é muito difícil a gente se planejar. Como é que você pensa estratégia num cenário tão maluco como esse? Aí que tá, né? É o primeiro passo mesmo, porque senão a gente se perde. É muita informação, é muita oportunidade, né? A tecnologia, ela é uma obsolescência contínua, né? Ela se torna obsoleta. Então é necessário, Edil, realmente ter essa priorização, né? Então você mais se preocupar em como você estrategicamente, promove um crescimento do seu negócio. Para isso, né, é necessário deixar claro o propósito da empresa, né, para que ela serve, para onde ela vai, e aí, as equipes se conectarem com esse propósito, porque isso gera, uma clareza do seu papel diante da sociedade, claro, ligando isso sempre a uma questão de sustentabilidade do negócio, principalmente todos com fins lucrativos, né, isso não pode ser filantrópico. Então desenvolver um plano estratégico é realmente um caminho necessário para que as escolhas, diante desse movimento todo de transformação e mudança que a gente vive constantemente, não se percam em meio a eles, né, e tenha clareza de como usá-los para o bem desse plano estratégico. Então é necessário, né, você como liderança, né, ajudar a trazer esse esclarecimento de um plano de longo prazo, que guie todas essas decisões, tá. Tô aprendendo assim, ó, as coisas mudam, mas assim, tem coisa que não muda, né, os valores da empresa, Perfeito. né, os valores de cada um, aonde a gente quer chegar. Então, eu tô entendendo que tem que ter uma coisa perene que sirva uma espécie de âncora, né, e aí o como a gente faz isso, depois a gente pode pensar aqui, faz aqui, muda lá, não, 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 vamos mudar de rumo, é por aí. O que vem primeiro, né, o que e o porquê vem primeiro, o como vem depois. Então essas 2 primeiras respostas, o porquê e o que, elas vêm antes. O porquê é o propósito, é a missão, né, é o por que estamos aqui. Isso naturalmente se conecta à história dos negócios, à sua origem, né, tem sempre ali algo bonito normalmente, são histórias legais para se contar e dizer isso para a sua sociedade interna e externa é muito importante. E isso promoveu o quê? Então, existimos porque somos assim e por isso mesmo, né, nós queremos estar em tal lugar, né. Então esse é o plano estratégico de uma forma bem, assim, conceitual, né, mas dizer isso é importante. E falando em dizer isso, né, porque, eu entendo que para a gente poder fazer com que essa estratégia ela seja, acolhida pelas pessoas e depois fazer com que elas, atuem nessa direção,
você tem que fazer uma das coisas mais difíceis, que é alinhamento estratégico. O que você Isso. vê de desafio, né, que as empresas têm? Aliás, tem um podcast aqui que fala especificamente sobre alinhamento estratégico com o Marcos, um amigo querido, Marcos Nascimento. Depois, quem está assistindo aqui a gente, assiste também o podcast do Marquinhos, que ficou bem legal. Mas Fê, queria dar um zoom nisso, né. Aonde que as empresas erram, né? Como que você faz? Primeiro, se você conseguiu, né, se a empresa trouxe essa clareza do porquê e o que você tem que, como eu disse antes, contar para o seu público. Isso já em si é um processo de engajamento, de envolvimento. As pessoas precisam se conectar, elas querem se conectar. Mais do que isso, elas querem pertencer e se sentir fazendo parte dessa contribuição. Então, esse processo de comunicação ele é fundamental, Edil. Mas ele não é suficiente em si, você precisa trazer isso para um processo de, real responsabilização e integração. Então como que é feito isso? É feito isso através de um cascateamento desses objetivos definidos no plano estratégico, num global, num todo, para um ele individual das equipes. Individual não é ser humaninho, mas dos times, né, linkando, traduzindo isso na contribuição de cada parte com o todo. Então, né, é a hora que cada um então entende como realmente eles contribuem. Então, uma comunicação desse todo com uma comunicação dessa contribuição específica é bastante importante, né. E aí, eu vejo também que, nesse sentido, criar programas, né, de incentivos, de meritocracia, de desenvolvimento, também vão contribuindo para esse engajamento e constante crescimento, né, das pessoas em prol desse todo. Que eu vejo muitas vezes, né, que algumas pessoas reclamam da estratégia, né. E aí e assim, a gente vai dar treinamento, né, e a gente escuta, um cara mete a boca aqui, outro mete a boca lá, e a gente que está de fora consegue entender com clareza que o problema é que a pessoa não consegue entender o todo, né. Ela vê mal e mal a sua contribuição naquele microambiente, né. E Perfeito. e eu vejo muito as empresas, às vezes, pecando nisso, né, tipo, às vezes ela vai tanto no tipo: "Olha, você só tem que olhar para cá", e que a pessoa, ela não consegue enxergar o resto, mas pressupõe um conhecimento Uhum. e sai falando de algo que não entende, né. E isso muitas vezes pode levar muita gente para o buraco, porque dependendo de como essa pessoa for, enfática naquilo que ela faz, ela Verdade. acaba arrastando uma galera junto, né. Você Lógico. já pôde presenciar isso alguma vez? Já, e é um ponto importante esse, né, porque isso desconecta, em vez de conectar, isso leva para um individualismo em vez de um trabalho de equipe de fato, né, ou para uma setorização, para um silo, né, que não é legal. Então, primeiro é importante entender, né, mapear esse tipo de situação para entender também como que o processo de comunicação ainda precisa ser melhorado, de fato, para garantir essa uniformidade, então, da informação, de como esse todo fica esclarecido para todos de fato, né, porque a linguagem ela precisa também ter um papel de comunicação efetiva com todos os indivíduos, né, e tem, linguagens assertivas nesse mesmo sentido, para gerar esse bom entendimento. Segundo, né, Edil, realmente precisa ter esse foco num todo, né, então como que a gente faz isso, né, a gente, eh é um papel da liderança, né, um papel da liderança mapear e entender isso junto aí, com apoio da área de recursos humanos, sem nenhuma dúvida, né, até para, como eu disse, trazer isso para os programas de comunicação e tal, mas realmente desenvolver esse senso coletivo, né, colocar e aí implementar indicadores que tenham esse papel, esse esclarecimento e essa métrica é uma forma muito clara de trazer isso para todo mundo, né. Então você consegue colocar isso por turno, mas no final tem que dizer, por exemplo, né, para áreas operacionais, como que aquela área, aquela indústria, aquela operação está contribuindo para o resultado num todo. E você faz isso através de fóruns de reunião, ou de gestão à vista, ou de, né, DTS, cada um adota uma forma, mas é importante de fato cada um entender isso e romper esses pensamentos individuais através da liderança, para chegar nesse todo.
eu ia justamente entrar nesse assunto e foi brilhante você ter, falado sobre isso, porque na Idade Média, que foi quando eu comecei a trabalhar, você não tinha muito essa pegada de indicador, né, o que você tinha, assim, aumentou o faturamento, diminuiu o faturamento, né. Aham, Então o aham. indicador era só a grana, ou então aumentou a despesa, reduziu a despesa, aumentou o lucro, diminuiu o lucro. E quando, começou essa coisa do indicador, e aí tinha uma coisa na empresa que eu trabalhei, chamava de margem de contribuição, quanto é que você trouxe de resultado, né. E tinha um indicador disso, olha, você tem que trazer de resultado 3 vezes a o seu salário, pelo menos, né. E eu olhava para aquilo e falava: "Coitada da empresa que eu trabalho", né. Até porque como é que você ia medir isso, né? Então, e eu trabalhava numa área de back-office, imagina eu trabalhando numa Ah, área de back-office, eu não entendi. gerava nem É, resultado, né. certo. E aí vai essa questão, eu queria que você até emendasse, porque, vai nessa direção, como é que você humaniza isso, né, então como é que você consegue trazer um indicador, em que às vezes o cara nem gera receita, né, mas você precisa fazer com que essa pessoa se perceba no todo. Qual é o trabalho de um planejador estratégico para humanizar o KPI? É, exatamente, porque não dá para traduzir tudo em métricas financeiras, por exemplo, porque a contribuição de uma área de operações, ela não vai ser diretamente isso. Então, aqui a sabedoria, a estratégia, inclusive, está em conseguir fazer esse link. Então, margem realmente é um indicador-chave para qualquer negócio, né, Edil? Não adianta, é a geração da grana mesmo, do dinheiro que vai pagar as contas, e sobre isso é inquestionável. Mas, eh, para traduzir isso, você precisa identificar, lá naquela visão do plano estratégico, no seu cascateamento, né, em ações chaves, em processos chaves, quais são as grandes entregas, contribuições que conectam a essa meta global. Então, um exemplo, né, produtividade, rendimento, né, que é a conversão aqui no caso da Patá, vou usar, dos litros de leites, né, que a gente coloca ali para dentro do processo de produção em produto final, é um indicador chave e que todo mundo literalmente enxerga. Eles enxergam, a equipe enxerga, né. Na área de logística, sou pai como estou hoje, né, a quantidade de veículos carregado, percentual de ocupação, o tempo que a gente demorou para fazer isso, né, a quantidade de pedidos emitidos. Então tudo isso vai se conectando de uma forma mais operacional, em que o número não é financeiro, mas ele se vê dentro desse número. E o mais legal, comemoro. Né, então quando eles batem as metas e a gente tem esse ganho, eles se sentem vitoriosos, eles se sentem, né, isso é importante mesmo, porque gera uma, né, uma energia, uma entropia positiva aqui em prol dos resultados, mas de uma maneira de fato muito clara para cada equipe, de como eles estão contribuindo para esse todo. Pessoas com vergonha na cara, e aí, incluo nós 2 nesse balaio, né, Que bom. eh, a gente se importa, né, tipo, É, cara, é tá, meu nome que tá lá, né, sou eu que tô lá, eu não posso chegar e fazer de qualquer jeito, né. E aí, exato. mesmo que você vá pra uma pegada do tipo: "Pô, mas você só tá trabalhando pra uma empresa pra dar lucro pra alguém", não velho, você tá ajudando a matar a fome de alguém, no caso Isso, específico da Quatá, né. de Você alimentos, tá exatamente, é isso. você tá ajudando uma pessoa a ter clareza no pensamento, é meu caso, como professor. Cara, se a gente não se envolver, parece que a vida da gente não tem muito sentido, né. Não é uma coisa que vá, diretamente relacionada à remuneração, que é uma coisa absolutamente fundamental, mas é uma coisa Uhum. que talvez vá além disso, né. É o que a gente fala, né, 80% ou mais do tempo nosso a gente dedica a trabalho, então isso realmente tem que ter um propósito, né, Um maior, propósito, né, Edil. E aí como sentido. você disse, as pessoas precisam se conectar, né, e é para isso que serve o papel da liderança em traduzir e fazer essas conexões. Perfeito. E aliás, até, um comentário, né, o papel do líder nesse processo ele é fundamental, tanto no papel no sentido de, "Puxa, que bacana que você fez, olha que legal", em Isso, elogiando e incentivando, né, perfeito, quanto no oposto, né, acabando com a pessoa, né, não dando feedback quando ele precisa, ou dando perfeito. feedback inadequado, "Ah, não preciso falar Exato, nada", não fez exato. mais que a obrigação, né, o É, papel do líder aqui é muito importante, né. lógico. Ô Fê, e o que que você usa como estratégia para aumentar justamente esse sentido de autorresponsabilização, o sentido de protagonismo? Como é que você faz para que as pessoas se sintam assim?
Edil, eu gosto muito de trabalhar realmente, assim, responsabilizando as pessoas, né, tratando adultos como adultos, né, Ótimo. isso é fundamental, né. Então, primeiro, eu descentralizo a decisão. E para isso, então, eu gero um grau de liberdade, né, eu gosto muito de trazer o time para o processo decisório junto comigo, e dou a mesma responsabilidade a esses, né. Então, eu gosto de usar, né, no bom sentido aí, todo o aparato, conhecimento, habilidades, né, mindset das pessoas para gerar essas ideias, essas contribuições, mas também, ao mesmo tempo que eu os envolvo, eles são responsáveis pela execução. Então, isso tem 2 faces, né, essa de poder contribuir, de poder participar ativamente, que é um processo que eu acredito ser, bastante ligado ao engajamento, um pertencimento que eu já disse antes, mas também, por outro lado, um processo de responsabilização em que eu torno essas pessoas responsáveis por suas ideias e pela entrega delas também. Então, isso faz com que todos cresçam. Eu aprendo, o time aprende, né, e um pouco mais do que isso, né, eu acho que tem aqui uma necessidade de ter um modelo de governança também estabelecido e esclarecido para que isso funcione de uma forma organizada. Então, ciclos de reunião, os indicadores, o modelo de acompanhamento disso para trazer uma disciplina, né, senão fica fanfarra, né, vira uma festa. Verdade. Um monte de ideia e isso dá no quê? Nada, né. Então, é preciso ter essa disciplina, essa formatação desse modelo de acompanhamento muito claro também, para que gere seriedade ao passo que você promove esse grau de participação e confiança, liberdade, que eu acredito muito nisso. Gosto muito disso e promovo muito isso junto ao meu time. Eu estou escutando o tempo inteiro você falando assim: "Eu dou autonomia e cobro a autonomia que eu dei". Exato, exatamente, é isso Porque aí. assim, a gente fez uma pesquisa bem parruda, né, que, resultou num livro chamado Mapa da Motivação. Tá. Aliás, eu te entreguei esse livro, você deve ter Muito lido. obrigada, exatamente. E depois eu vou fazer 15 perguntas sobre o livro para saber ter certeza se você Vamos leu. fazer teste. Tomara que eu passe. E a gente viu que, assim, são 4 grandes coisas, né, que, é claro, existem muitas, mas dentre essas muitas a gente destacou 4 coisas que fazem com que as pessoas tenham vontade de fazer aquilo que elas fazem, né. Quer dizer, uma é você ter um ambiente de reconhecimento, ter um ambiente de aprendizagem, uma coisa que a gente já comentou aqui, vai falar mais, é sobre conexão com propósito, mas o quarto dessas 4 coisas é justamente, a pessoa ter autonomia, né. Então, e autonomia não é sai fazendo aí do seu jeito, De é o co maneira nenhuma. eu diria que é quase que o contrário, né. Uhum. Autonomia é: "Nossa, Fernanda, você fez esse plano aqui para essa área, essa região aqui, como deu certo. Meu, faz isso aqui, aqui também", né. E a gente precisa, olha, você fazendo isso, a gente está aqui no 4, precisamos passar para o 6. Isso é autonomia, né. Então, no sentido de desafiar, né. E quando a pessoa escuta isso, normalmente num tom elogioso, voltamos à questão da vergonha na cara, né, só se não for uma pessoa que nem a gente, né. Séria, exatamente, só se não, mas, a maioria com certeza é, A maioria é, Fê, a maioria é. com É pouca certeza. gente que Isso é inegável, é. exato, exato. E veja, não tem nada de errado ser assim, não tem nada de errado. A única coisa é que essa pessoa vai ter um nível de empregabilidade menor e ela tem que ter consciência das consequências desse tipo de comportamento, né. Eventualmente, se uma pessoa tiver esse padrão de comportamento de falta de engajamento porque, que se dane tudo, aí a empresa também tem o direito de, trazer para dentro do time dela, no lugar dessa, uma outra pessoa que pense diferente, né. Claro, com certeza. Ô Fê, vou falar um problema em que eu escuto em 99% das empresas com que eu trabalho, que é silo, silo. Você já ouviu falar em silo, Fê? Silo, também Hum, conhecido como panelinha, né. Quanto já. maior a empresa, mais a gente acha isso daqui. Como é que você lida com os silos, Fê? Eu queria saber a empresa que não tem, né, na verdade, não existe, né, do ponto de vista que sim, os grupinhos se formam, isso é normal. Por outro lado, isso é perigoso quando isso, tira o foco do todo, né, isso permite com que grupos, áreas funcionem por si e não pelo todo. Eh,
Então, como lidar com isso, Edil, é uma questão bastante importante. Primeiro, realmente tem que ter e falar sobre isso abertamente com todo mundo, né. Então não pode parecer normal isso, primeiramente, tá. Então isso tem que ser um processo de conscientização de todo mundo e, de novo, eu vou falar aqui de lideranças, porque lideranças não podem permitir eu incentivar comportamentos como esses, tá. Então, se existem as panelinhas, elas precisam ser, identificadas e claramente bem tratadas, né, não precisa ser, assim, de uma forma dura demais, mas isso precisa ser realmente endereçado. Então, como lidar com isso? Eh, bom, você precisa dar de novo o sentido do todo, né, então trazer as pessoas para uma participação, responsabilizá-las de novo eu acho importante e terceiro, você tem que romper com essa visão através da responsabilização com os indicadores do todo, né, então, eh, nessas horas, Edil, eu gosto muito de falar dos números do negócio e não da área, e perguntar como a área ou como esse grupo ajuda para uma questão do todo. Então, de novo, eu gero a responsabilidade. Porque quando você não afirma, mas você pergunta, as pessoas têm que responder, então você gera ali uma responsabilidade delas pensarem primeiramente, né, depois traduzirem isso numa solução, e aí naturalmente se engajarem com esse todo. Então, é uma forma de, literalmente, né, você buscar um rompimento disso por um envolvimento direto e com base num indicador, ou num número, ou num processo, ou num projeto que esteja ligado a um todo. E aí, busca realmente essa eliminação aí desse silo, né. Tô escutando o tempo inteiro assim, Edil, eu tenho que tirar o foco das coisas, tenho que tirar o foco das pessoas e colocar o foco nas coisas, né. Uhum. Porque a formação de silos é a formação de grupos de pessoas, e essa formação é inadequada. Então, para eu poder atacar a origem da inadequação, eu preciso mostrar a consequência que é a inadequação desse silo, né. Que é Ó, exatamente a sua resposta, né, tipo, tá bom, mas vem cá, vocês se fecharam aqui, a consequência disso foi essa. Por que que vocês fizeram isso? E aí não tem como a pessoa não fazer, não ter uma resposta que não seja o oposto daquilo que eles fizeram, né. não só a consequência, né, mas assim, o que que eles sugerem então que seja feito para que não continue assim? É. Né, e ao passo que essa equipe, esse grupo precisa responder isso, naturalmente, Dil, eles já se comprometeram com essa questão, né. Às vezes a gente percebe, e aliás, né, Fê, depois eu volto no comentário que eu ia fazer. Eu quero até, dar continuidade aqui, porque essa é uma conversa complicada, essa que você tem que chegar, porque você não fala com pessoas inexperientes, normalmente você fala com altos líderes, porque a É. formação desses silos, às vezes, tem um envolvimento de altos executivos, né. E conduzir essas conversas difíceis é outro desafio, né. Porque você está ali embaixo do seu braço, uma planilha com dados, indicadores, aonde tinha que ir, aí você tem a distorção de aonde a gente tinha que ir, para onde a gente foi. Como é que você lida? Como é que você qual que é a sua estratégia para você poder ter conversas difíceis com conflitos que normalmente acontecem, não só por causa de silos, mas de uma forma geral? Primeiro, assim, nada como a honestidade e a fala franca, direta, sem, né, muitos, eh, milindres. Eu acho que isso em si já gera um respeito ali na hora que você conversa com a pessoa. Segundo, né, naturalmente, existe uma responsabilidade de não gerar uma dissonância cognitiva, de fazer isso de uma forma respeitosa, e existe então as conversas que você precisa promover individualmente e em grupo, mas de fato, né, buscando a construção de uma parceria com essas pessoas. Então, eu trabalho muito realmente trazendo as pessoas para dentro dos problemas e, né, buscando com que elas sejam de fato um fator ali de solução e parceria para que isso aconteça. Então, primeiro, né, as conversas difíceis elas não tem muito como, eu, realmente gosto de ser muito franca e direta, falo o que penso, de uma maneira, né, muito tranquila, muito respeitosa,
Normalmente as conversas mais difíceis, elas são individuais e as em grupos já para promover ali então uma busca do todo, né, com relação a soluções necessárias, tá. Isso é uma coisa dificílima, isso é uma arte, Fê, eu não tenho dúvida disso, né, porque, muita gente faz o oposto do seu caminho, evitando uma conversa difícil, porque depois a pessoa fala assim: "Nossa velho, tá difícil se com ambiente bom, se eu falar isso aqui o ambiente vai piorar, aí é que a coisa não vai mesmo". Que Uhum, é na verdade o oposto daquilo que se deseja quando você faz uma gestão, né. uhum, Muita gente, puxa a questão para o lado dos relacionamentos interpessoais, né. É como se a gente se dá bem, eu posso falar qualquer coisa para você. Eu não vejo isso funcionando muito bem na prática, né. Ter verdade. essa conversa separando aquilo que é pessoal daquilo que é institucional, É. funciona bem, né. Uhum, Agora, manter bons relacionamentos me parece fundamental, especialmente na posição que você está de juntar as pessoas. uhum. Então, vou te fazer uma pergunta que é chave aqui. Se os relacionamentos interpessoais, eles são bons para você poder fazer o cascateamento da estratégia, o excesso disso, ele não pode ser provocar o oposto do desejado? "Fernanda é minha amiga, ela não vai achar ruim comigo", né. Como evitar que as pessoas confundam as relações interpessoais com as relações profissionais? De fato, assim, é o que você bem traduziu, Edil. Não tem como, né, não ter os parceiros, isso não existe. Você precisa realmente gerar esse link, né, essa conexão, eu vou um pouco além, com as pessoas, para você promover confiança e para você realmente desenvolver ali parcerias reais em prol dos desafios. Imagina, a gente mata um leão por dia, então tem que, né, tem que ter isso. E claro, é fundamental que essas relações ao máximo sejam saudáveis, amistosas e tal. Eh, mas para não chegar nesse nível, né, de confundir a amizade, com com as relações profissionais, é por isso que eu também falo de indicadores, modelo de governança e tal, para que isso esteja muito mais numa métrica do que e do como, do que das pessoas de novo, porque se isso acontecer, Edil, é igual você falou, vira panelinha de novo, "Ai, não fala aí que eu não falo aqui", só que isso é um ponto que, na verdade, ele desconstrói tudo, né, porque daí vira conchavos mesmo, vira, eh, trabalho não é nem trabalho, mas viram relações de amizades que não são profissionais realmente. Então, para que isso não aconteça, primeiro, de fato, que não pode dar espaço a esse tipo de situação através desse sistema bem formatado, eu acredito muito nisso, tá, porque quando o sistema ele é robusto de gestão, né, e você tem então reuniões, você tem um acompanhamento dos indicadores, os números falam, não são as pessoas que estão falando, são os números que estão falando. Então você não gera espaço para esse tipo de situação. E aí está também, né, um momento que tem que ser, metas interligadas. Se você tem, de fato, isso, um necessariamente tem que cobrar o outro. Tem que cobrar o outro, porque senão ninguém ganha, por exemplo, bônus, e é importante de novo, né, ter aí os programas de meritocracia e até de trilha de carreira, fazendo com que isso aconteça no bom sentido. Então as provocações elas precisam ser feitas, senão ninguém vai sair bem disso. Então é aonde você gera de fato, né, uma relação mais profissional, mais saudável, mais madura inclusive, de que cada um, o bom, o ser então vamos lá, o que que é ser amigo nessa hora? É você contribuir para o desenvolvimento do outro, e não deixá-lo na sua zona de conforto, né. Então se você quer bem esse profissional amigo seu, então é provocá-lo no sentido do seu próprio desenvolvimento, né, e puxando a régua para cima, e não é facilitando com né, estar onde está. Isso me dá uma clareza de que nas empresas existem duas éticas. Você tem a ética das relações interpessoais e você tem a Uhum, ética da produção de resultados consistentes. São é. 2 coisas que dá para você avaliar separadamente, mas que elas têm um entrelace, né. Então, assim, o que que é uma pessoa legal? É uma pessoa simpática, educada, ética, correta, é uma pessoa otimista, eh,
Tá bom, então eu tenho uma régua, vou pegar a régua que você acabou de colocar, de puxar a régua para cima, eu vou pegar uma régua e medir essa pessoa. O que que é uma pessoa muito legal? Uma pessoa que tem todas essas características legais, né. Agora agora eu vou para um outro lado, essa pessoa está produzindo adequadamente? Ela tá entregando o resultado que ela, se propôs a dar? Se ela não está entregando, o que faz ela não conseguir entregar? Então é a ética da produção de resultados, né. Perfeito. Se você conseguir estabelecer com essa pessoa um nível de confiança grande, você pode elevar a condição dela, né. E que não tem nada a ver com o quanto eu gosto pessoalmente dessa pessoa. O que eu vejo claramente nas empresas é uma confusão nesse princípio, né. Não, Perfeito. o que faz uma pessoa ser contratada por uma empresa é o potencial dele de desenvolver alguma coisa, baseado nessa observação que eu faço do comportamento nas relações. Mas na hora que eu coloco esse cara aqui no vamos ver, é que eu tenho que ajudar essa pessoa a crescer, né. E aí pode ser que eu diga uma coisa que ele não goste, né. E aí isso Forte. provoca um problema. Então aqui eu consigo ajudar aqui. Pô, ficou sensacional. A sua resposta ficou perfeita. E Edil, só uma contribuição, que você trouxe um Claro. ponto que é legal também. Às vezes a pessoa não sabe a resposta. É, Você não tem que deixar de puxar a régua, né, mas você pode oferecer ajuda, é isso. né. E isso é empatia, tá. Então, É. pronto, mas nunca deixar de olhar para o bem profissional do indivíduo. Fê, vou te fazer mais 2 perguntas, já com dor no coração, porque eu queria ficar conversando umas 7 horas com você. Mas assim, eh existe um papel da liderança média que é fundamental para o planejamento estratégico acontecer. Então você tem a liderança operacional, a liderança tática, aquele que vai conduzindo, as pessoas a fazer aquilo que elas precisam fazer. Que tipo de comportamentos essas lideranças têm que ter para poder produzir o resultado necessário? É importantíssimo que os líderes tenham um senso de responsabilidade coletiva de novo, né, porque, são realmente líderes de áreas, normalmente, muito focados em pautas técnicas, por exemplo, qualidade, manutenção, produção, logística, né, tudo que eu já vivi aqui, e se eles não pensarem assim, tradicionalmente, pelo meu, histórico aqui, eu vou dizer, a gente vai ter soluções muito setorizadas, ou tais silos acontecendo, né. Uhum. E aí a gente acaba incorrendo em não atingimento dos resultados como um todo, porque as ações, as tratativas ficaram muito limitadas a seu próprio setor, âmbito de conhecimento. Então o que que é importante nesse momento, né? Trabalhar em conjunto, usar a multidisciplinaridade mesmo, trazer os problemas para a mesa e conseguir achar soluções conjuntas ali, né. Então, ao passo que tem, né, vou usar o exemplo aqui de qualidade, uma não conformidade de um produto no processo, não envolver a produção, a manutenção, é um grande erro, porque isso implica tradicionalmente em ele ser recorrente, né. Então, é importante que essas áreas, esses líderes usem muito disso, pelo seu próprio desenvolvimento, para permitir com que esses profissionais possam ter até novos rumos de carreira, né, quem sabe. Eu passei muito aqui de fases, né, de áreas inclusive, nesse sentido. Então é algo que eu acredito fortemente e que, de fato, eu vejo que geram grandes resultados quando aplicados dessa forma, né. Fê, indo para o final aqui, eu falei para você que ia fazer 2 perguntas, eu acabei de cometer aqui um erro, ou mentir mesmo. Agora que eu vou fazer 2, agora que eu vou fazer 2. A penúltima pergunta é: Fê, que conselhos você daria à pequenininha Fernanda Bani, começando a sua carreira 16 anos atrás, cheia de esperança, de sonho, o que que você diria para ela? Primeiro certo, não. Essa Fernanda para quem você dá conselho representa uma série de jovens executivos e executivas que estão pensando É, daqui a algum uma tempo vão ter a sua carreira hoje. pensando em todos os movimentos das novas gerações, né, de um senso de muito imediatismo, e uma questão muito comum num perfil de um jovem profissional, né, que é uma ânsia de fazer as coisas, né, essa vontade de se autoafirmar. O que eu diria para Fernanda lá atrás é: mais foque em ter consistência do que ter razão, né, em ter credibilidade do que ter razão. E aí, Edil, é calçar o sapato da humildade, e no bom sentido, se dar o direito de aprender, né, escutar mais do que falar, fazer boas perguntas, né, e realmente
usar, né, de toda a população que está no seu entorno para fazer a coisa melhor e mais saudável, mais leve, porque quando você tem, né, essa coletividade, tudo vai mais fácil, literalmente, né. Você divide ali com as pessoas, mais, né, os desafios e isso é melhor para todo mundo. Para a gente acabar o nosso papo de hoje, me conta uma coisa, a pergunta mais fácil que eu vou te fazer, que é a que eu faço para todos os que eu convido aqui, que tenho a honra de receber. Fernanda Bani, o que é liderar? Liderar é você realmente olhar para o indivíduo, né, e conseguir extrair o melhor dessa pessoa, sabendo, né, suas limitações e buscando desenvolvê-la, né. É realmente, assim, bastante do que a gente já falou, mas é importante. Tratar com respeito, responsabilizar a pessoa e buscar seu crescimento, isso é liderar, né. Liderar não é ter razão, né, liderar é fazer as perguntas certas para o time e conseguir fazer com que todos cresçam e usar esse conhecimento que está, né, nas diversas pessoas que se tem em volta para fazer o melhor para o todo. De novo, viu, Edil, eu, assim, mudei muito de áreas, né, e eu vou te dizer, assim, é impossível ser especialista em tudo, né. Então, sempre as pessoas foram um fator fundamental para mim, para minha jornada e acredito que para o futuro sempre. Fernanda querida, muito, muito, muito obrigado, obrigado, aprendi pra caramba com você, isso é uma constante, toda vez que a gente se encontra é isso que acontece, Obrigada, querida. mais uma vez super obrigado. Fala tchau pra nossa galera aqui. Gente, muito obrigada por hoje, espero ter contribuído, fico à disposição para novos bate-papos. Um grande abraço para todos, viu. Muito obrigada. Isso que a Fernanda falou, pode ter certeza, vai acontecer, chamarei a Fernanda aqui para mais outros papos aqui. Ah, Gente, brigadão. obrigado pela audiência até agora, toda semana a gente tem vídeos novos aqui, não percam o próximo, muito obrigado, até a próxima, valeu gente.